Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar de maneiras de você proteger sua carteira de investimentos por meio da exposição de alguns ativos ao dólar. É o que nós chamamos, em linhas gerais, de dolarizar a carteira ou dolarizar parte da carteira. E por que isso é importante? Veja comigo o seguinte, janeiro de 2019 o dólar estava cotado a 3,75. Oh, saudade! Naquela época muita gente dizia que o dólar estava caro. Janeiro de 2020 o dólar cotado a R$ 5,00. Maio de 2020, um colapso no mercado financeiro, o dólar cotado a R$ 5,91. Abril de 2022, um grande recuo, né? O dólar cotado a R$ 4,75. Muita gente saiu para comprar dólares. E maio de 2022, dólar cotado a 5,18 novamente. E atualmente, na verdade, cotação do dia 23 de maio, dólar cotado a 4,81. O que nós vemos é isso que nós temos em tela aqui, uma verdadeira montanha-russa. A diferença é que essa montanha-russa aqui, ela não tem fim, ela é contínua. Então é inevitável, né, que nós precisamos proteger o nosso patrimônio dessas incertezas que permeiam a economia e que impactam fortemente a cotação das moedas, seja do dólar, seja do real, enfim. A questão que fica, portanto, dentre as N maneiras que existem para você dolarizar parte da sua carteira, qual é a que lhe trará maior proteção? Bom, é sobre isso que falaremos hoje, então se esse tema lhe interessa, vem comigo, fique até o fim do vídeo, que eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento para você. Te espero depois da vinheta. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica, sejam muito bem-vindos. Paulo Bonetti, criador do Saldo Zero. Se você não tiver inscrito, como sempre, deixo aqui o meu convite, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação sobre dinheiro, riqueza, investimentos, prosperidade, assuntos correlacionados. Se você não me segue, me siga também lá no Instagram, por lá temos a oportunidade de interagir de uma maneira mais próxima. E por último, e muito mais importante, a comunidade VIP do Saldo Zero. Vai lá e faça parte gratuitamente, tá? Pega o link aqui na descrição do vídeo, abre a descrição, pega o link, vai lá, se cadastre, faça parte, interaja comigo, interaja com outros investidores, que eu tenho certeza que vai agregar muito para a sua vida financeira, beleza? Mas vamos lá, porque tempo é dinheiro. Vamos falar primeiro sobre as diferentes maneiras de se expor ao dólar. Principalmente para quem está começando, eu acredito que não seja claro que existem diversas maneiras de você dolarizar parte da sua carteira. Dentre essas diferentes maneiras, eu quero ressaltar nesse vídeo aqui 4 delas, tá? Primeiro, investir em empresas brasileiras com foco em exportação. Segundo, investir em empresas norte-americanas. Terceiro, investir em ETFs, né? ETFs que seguem alguns índices, principalmente do mercado internacional. E por último, investir em fundo cambial. Qual dessas maneiras pode lhe trazer uma maior proteção de carteira e como elas se comportam em diferentes momentos econômicos? E elas são iguais em sua forma de maneira nenhuma, tá? Elas podem até se assemelhar em algumas características, mas elas podem trazer comportamentos bastante adversos a depender de algumas variáveis. E nós vamos falar objetivamente de cada uma. Primeiro, investir em empresas brasileiras com foco em exportação. Muitos especialistas citam, né, que investir em empresas que têm parte ou boa parte das suas receitas dolarizadas pode ser algo interessante. Geralmente, estas são empresas de commodities. E a lógica aqui é bastante simples, né? Se é uma empresa que está exposta suas receitas ao mercado internacional, ao dólar, quanto mais o dólar se valoriza, mais ela tende a lucrar, porque ela começa a vender em dólar, fazendo uma conversão para o mercado interno, ela começa a lucrar mais proporcionalmente. Mas o que muita gente deixa de levar em consideração é que, além, obviamente, da cotação do dólar poder subir, como pode também se desvalorizar, neste cenário, ter as receitas atreladas à moeda americana é somente parte da equação, é parte das variáveis. Por serem empresas brasileiras, elas dependem também da economia e do humor interno. Como a gente pode observar neste gráfico, no intervalo de 2020 até hoje, 2 anos e meio praticamente, dentre algumas das grandes empresas exportadoras aqui da nossa bolsa, nem de longe existe uma paridade, uma similaridade entre suas cotações. Temos empresas que surpreenderam positivamente neste período, por exemplo, a CSN, com mais de 57% de rentabilidade, enquanto do outro lado
que surpreenderam também negativamente com a BRF com uma rentabilidade de menos 62%. E detalhe, o nosso índice Ibovespa é essa linha verde, ou seja, nós tivemos tanto empresas performando acima quanto empresas performando abaixo do nosso índice de mercado. Além disso, é importante observar este círculo maior. O que aconteceu com as ações da CSN, que bateu quase 275% de rentabilidade de metade de 2021 até hoje? Somente queda, que nós podemos confirmar nesse outro gráfico que tem um espaço de tempo menor, agora estamos falando de metade de 2021 até hoje, e a gente pode observar a CSN nessa linha inferior aqui com uma rentabilidade deste período de menos 52% e muito aquém do nosso próprio índice Ibovespa, que teve também nesse período uma rentabilidade negativa, mas de menos 11% somente. Aonde eu quero chegar com esses dados? A única certeza de proteção que nós temos com esse tipo de empresa é que nós não teremos proteção. E por que disso? Como eu comentei, a receita dessas empresas atreladas ao dólar é apenas uma das variáveis na equação. Elas dependem, além disso, também da cotação das commodities, as quais elas produzem, assim como do humor, do mercado, seja o mercado interno quanto o mercado global. Em suma, as variáveis que influenciam esse tipo de empresa na bolsa são 4, tá? Podem ter mais, mas em suma são 4. Performance do dólar, obviamente. Performance da empresa, a empresa precisa entregar resultados. A performance da economia brasileira e também a performance da economia global. E não entenda que estas são empresas ruins, não é esse o meu objetivo. Mas o meu objetivo é mostrar para você que investir nesse tipo de empresa, você pode acabar se beneficiando com o dólar? Sim, pode, mas de nada adianta a cotação do dólar se valorizar se uma daquelas outras variáveis também não ajudarem. Basta que uma daquelas variáveis reaja negativamente para que o seu resultado seja pior. De todo modo, investir nesse tipo de empresa pode ser interessante? Pode. Para quem? Para quem busca uma diversificação de carteira em uma carteira que já esteja bem consolidada, bem robusta. Agora, para quem busca a proteção cambial propriamente dita, como vimos, nem sempre será a melhor opção. Agora, outra opção de dolarizar sua carteira que eu trago aqui para o vídeo é investir em empresas norte-americanas. A lógica também é bastante simples, é você estar exposto em ativos dolarizados, em ativos relacionados ao mercado americano, ou seja, se o dólar se valoriza, a cotação tende a se valorizar, se o dólar se desvaloriza, a cotação também tenderia a se desvalorizar. E aqui você pode considerar tanto as BDRs, que você consegue investir diretamente por corretoras brasileiras, quanto as estoques, que você investir diretamente em empresas americanas por meio de corretoras estrangeiras. E abrindo um parênteses para esse estudo, estou trazendo as cotações das BDRs. E por que disso? Porque as BDRs, a cotação delas já está sensibilizada pelo efeito dólar, certo? Se eu considerasse diretamente os estoques, eu teria que fazer uma conversão, caso contrário, o efeito gráfico não teria o mesmo sentido. Agora vamos para o gráfico, no mesmo período do cenário anterior, considerando algumas empresas americanas, dentre elas Facebook, Apple, Home Depot e a Berkshire do Warren Buffett. Vejamos que, assim como o cenário anterior, nós também não tivemos uma grande similaridade entre suas cotações, apesar, obviamente, de todas elas terem performado melhor do que o nosso índice Ibovespa na linha verde inferior. Contudo, nós temos um exemplo interessante. Veja esse círculo aqui, essa linha azul, essa linha aqui se trata do Facebook, ao qual estava tendo uma cotação positiva, muito interessante, e de repente uma queda vertiginosa que nós podemos ver melhor neste outro gráfico agora no intervalo de apenas um ano. E nesse período de um ano, enquanto anteriormente nós tínhamos uma performance acumulada de quase 10%, agora nesse período de um ano nós temos uma performance acumulada de menos 46% do Facebook. Então, baseado no que eu acabei de lhe mostrar, investir em empresas estrangeiras podemos considerar como proteção? A depender, não necessariamente. E por que disso? Simples. Se no cenário anterior nós tínhamos 4 variáveis, que impactavam na performance, na cotação das empresas brasileiras, aqui nós temos no mínimo 3 variáveis, no mínimo. E quais seriam essas variáveis? A performance do dólar, obviamente, a performance da empresa, não nos esqueçamos, nós estamos investindo aqui nessa opção em empresas. Se alguém tivesse investido em Facebook há um ano atrás, pensando em proteção cambial, não teria tido o efeito esperado. E a terceira variável é a performance da economia
global. De nada adianta você investir nesse tipo de companhia se a economia americana, por exemplo, for de mal a pior, que faça com que todas as cotações da maioria das empresas venha a cair também. Então, assim como investir em empresas brasileiras, aqui nós também podemos considerar investir em empresas americanas como uma diversificação de carteira, principalmente para quem está buscando não proteção cambial, mas proteção com relação ao risco Brasil, mas sem acreditar que estará desta forma blindado a humores negativos que o mercado de lá possa ter com relação às suas próprias companhias. Agora, e se nós tivéssemos uma opção que nós pudéssemos reduzir um pouco essas variáveis adversas e focássemos em questões um pouco menos imprevisíveis? Será que se nós retirássemos o efeito do nosso mercado interno, retirássemos também o efeito empresarial, esse efeito da performance das empresas, nós teríamos um resultado, digamos, mais saudável? Ao que tudo indica, sim. Vamos falar um pouco da maneira de se expor ao dólar, de dolarizar a carteira, não necessariamente por meio de uma companhia, mas por meio de um mercado inteiro. Que seria o caso, por exemplo, dos ETFs. Eu quero trazer aqui como exemplo o ETF IVV-B11, que replica o índice americano S&P 500, que também considera as 500 maiores companhias, as 500 maiores empresas americanas. Vejamos nesse gráfico, no mesmo período de tempo, que o ETF já convertido em dólar, tá? Esse ETF já é convertido em dólar, teve uma performance bastante interessante se compararmos ao nosso índice Ibovespa, mais 46% para o IVV, menos 7% para o BOVA. Isso aqui é resultado simplesmente da economia americana? Não necessariamente. Eu quero mostrar o próximo gráfico, e incluindo agora o índice puro, o SPX, que é o índice, é o S&P 500 lá dos Estados Unidos, teve uma performance de mais 20%. Por que o IVV teve uma performance superior? Justamente pelo efeito cambial. O mercado de lá teve uma maior valorização nesse período e o dólar teve uma valorização também superior, ou seja, potencializou o ganho do IVV-B11, beleza? Mas poderíamos considerar que esse é o resultado da maior parte do tempo do mercado? E não! Quero ampliar esse gráfico agora para o intervalo de um ano e olhe como a situação já se inverteu. Aonde antes nós tínhamos uma performance superior para os índices americanos, agora nesse intervalo de um ano a coisa se inverteu e nós temos uma performance negativa maior no IVV-B11 de menos 14%, ou seja, já considerando o dólar contra menos 11% do BOVA, que nós tivemos uma performance menos pior, menos ruim da nossa bolsa brasileira. E se nós ampliarmos esse gráfico para um período ainda menor, agora de apenas 6 meses, o que nós vemos é uma disparidade ainda maior a favor do nosso BOVA11. Quem focou simplesmente na bolsa americana nesse intervalo está tendo uma performance bastante prejudicada. Inclusive eu fiz um vídeo metade final do ano passado falando justamente de alguns pontos com relação à nossa bolsa, com relação à bolsa americana. O resultado está aqui. Então fica claro que nesse cenário o curto prazo ele é extremamente incerto e apesar de nós não termos mais o impacto da economia brasileira, apesar de nós não termos mais o impacto da performance das empresas pontualmente, digamos assim, nós ainda temos uma variável a mais do que simplesmente a cotação do dólar. E qual seria? Além da performance do dólar, nós teríamos aqui a performance da economia global. Ou seja, se o mercado lá fora não andar tão bem, a nossa proteção também não andará tão bem. Então, mais uma vez, podemos considerar que investir de maneira geral na economia e não simplesmente na empresa pode também nos trazer proteção? E a resposta é um grande depende. Como forma, mais uma vez, de diversificação, de eliminar um pouco a questão do risco Brasil, de você estar exposto geograficamente, sim, pode ser considerado como uma proteção, mas não necessariamente uma proteção cambial, justamente porque nós dependemos também que a performance do mercado americano tenda a continuar crescendo por muitos e muitos anos. Então, todas as opções que foram trazidas até o momento incluem uma ou mais variáveis além do que simplesmente a cotação do dólar. E para quem está buscando uma proteção mais pura, essas variáveis que fogem ao nosso controle podem trazer uma imprevisibilidade maior dentro de uma carteira de investimentos. Portanto, falaremos agora dos fundos cambiais. Não me aterei a explicar o que são fundos cambiais, uma vez que eu já fiz vídeo falando sobre eles, inclusive como você os localiza
na corretora, então depois, se tiver interesse, assista lá. Mas podemos dizer que é o ativo que mais se aproxima das oscilações puramente da moeda. E desta forma eu vou representar os fundos de maneira geral nos próximos gráficos, simplesmente pela cotação do dólar. Então vejamos nesse gráfico, no mesmo período de tempo, agora nós temos a cotação do dólar na linha azul, a cotação do índice Bovespa na linha verde. Eu queria chamar a sua atenção para os 3 grandes círculos. O que são esses círculos? São momentos de grandes incertezas do mercado, seja positivo ou seja negativo, onde nos mostra uma forte correlação, chamamos de correlação negativa entre esses dois ativos. Enquanto um sobe, o outro tende a descer. Isso é um comportamento que acontece principalmente nesses movimentos mais rápidos de mercado, quando há uma grande oscilação. O primeiro círculo, não preciso nem comentar o que aconteceu no começo de 2020, né, o início lá da pandemia, o mercado despencou e a proteção do dólar, né, o dólar se valorizou em demasia. O segundo círculo, quando nós começamos a ter uma forte correção na nossa bolsa positivamente e o dólar veio regredindo, e isso acontece inclusive quando nós ampliamos o gráfico. Agora no intervalo de um ano, fica mais fácil de nós observarmos esse comportamento, essa correlação negativa. Então, diversos momentos onde a bolsa subiu, o dólar caiu. Enquanto a bolsa caiu, o dólar subiu e vice-versa. Esse é um comportamento recorrente entre bolsa e entre dólar. Legal, né? Agora, o que difere você investir em fundo cambial ou investir nos demais ativos que eu trouxe até o momento? Além, logicamente, das variáveis que influenciam cada um dos ativos, a principal questão, que deve ficar muito claro para você, é que você não vai ficar rico, não é o fundo cambial que vai lhe deixar rico diretamente. Enquanto investir em empresas brasileiras ou investir em empresas americanas, o que seja, podem lhe trazer um retorno mais interessante de longo prazo, olhando individualmente o ativo, os fundos cambiais eles podem ser uma proteção mais pura para a sua carteira num curto espaço de tempo, principalmente quando ocorre um grande estresse, um grande colapso no mercado. E é nesse momento que a gente pode se aproveitar dessa rápida valorização da moeda para vender uma parte desse excedente e comprar de ativos que o mercado por algum motivo tenha batido e tenha desvalorizado mais do que deveria. Eu sugiro inclusive que você assista esse outro vídeo que eu vou deixar no card, ao qual eu comparo uma composição de carteira usando caixa, usando fundo cambial, proteção cambial e agressão em renda variável com relação a outras alternativas de mercado para você ver o retorno que isso pode lhe trazer para o longo prazo. E aí que eu quero puxar um gancho com 2 grandes personalidades do mercado financeiro. Primeiro, Warren Buffett, que nos diz, né, a sua regra número 1, não perca dinheiro, sua segunda regra, não se esqueça da primeira regra, e também Nassim Taleb, que nos ensina a nós crescermos com causa, termos uma carteira antifrágil. Se nós tomarmos nota, principalmente nesse gráfico, né, no último grande estresse de mercado que nós tivemos no começo de 2020, podemos dizer que dentre as opções, e evidencio aqui em linha azul mais grossa, o fundo cambial e o nosso IBOV em linha verde, digamos que o fundo cambial foi o que nos trouxe uma proteção mais eficaz neste momento, ou seja, no momento do colapso, no momento do estresse. E nisso, quem tinha essa proteção mais pura nesse momento teve a oportunidade de vender um excedente desse ativo aqui e comprar uma parte desse ativo que se desvalorizou aqui. Isso é nós crescermos com causa, nos aproveitarmos desses estresses, ter ativos mais inteligentes na carteira que nos propiciem, nos aproveitar de momentos mais propícios, digamos assim. Enquanto estava todo mundo correndo da bolsa, por exemplo, o saldo zero, por exemplo, o Paulo Bonetti estava se aproveitando para comprar ativos muito mais baratos. Com mais aporte? Não, simplesmente me utilizando de ativos que se valorizaram em demasia na minha carteira justamente no caos. Justamente no estresse. Como eu já mencionei, não é o meu objetivo dizer para você se um ativo é melhor que o outro, mas mostrar que, a depender, eles podem ter comportamentos e objetivos diferentes dentro de uma carteira. Investir em empresas brasileiras pode ser uma maneira de diversificação de carteira, mas dificilmente elas irão lhe proteger nos colapsos econômicos. Vulgo cisne negro de Nassim Taleb também. E da mesma maneira a gente pode dizer também de investir em empresas americanas ou até no ETF global, né, no ETF da Bolsa Americana. Esses tipos de investimentos não têm como objetivo lhe proteger no curto prazo, que, a depender,
a depender da economia, depender da empresa, podem até ter um efeito indesejado na sua carteira. Mas, obviamente, para quem busca simplesmente uma diversificação para fugir um pouco do risco, Brasil sim vale a pena ter em carteira, mas com outro objetivo e com outro propósito. O que eu quero que fique claro para você é que ambas as opções que eu acabei de citar, elas não eliminam a necessidade de você ter gatilhos de proteção que funcionem mais rapidamente dentro da sua carteira, como é o caso dos fundos cambiais. Dentro de uma carteira maior, nós poderíamos dizer que os fundos cambiais estão mais para a proteção, enquanto os demais ativos citados estão mais para a diversificação. Uma coisa não tende a excluir a outra, mas juntas podem ser extremamente interessantes. Agora, você quer saber como eu diversifico a minha carteira? Simples, assista os vídeos da carteira pública que eu mostro na prática toda a minha filosofia de investimentos, beleza? Gente, e agora eu quero saber de você, como você dolariza a sua carteira de investimentos, beleza? Por aqui eu fico, como sempre, e desejo todo o sucesso e toda a prosperidade que eu sei que você merece. Por fim, sou Paulo Boniati, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!